vez. Cá estamos. Diana, tem alguma coisa na sua câmera, eu ia falar. Porque ela é dentro do computador e aí tem que apertar um botão. Entendi, é porque estava aparecendo uma... Era o seu dedo, era essa mesma imagem aí. Mas ok. Pronto, só vou esperar o pessoal entrar para a gente começar, tá? Já estou com o livro aberto. Tudo ok. Processando versão HD. Fechar. Ok. Pessoal, a gente vai começar aí no capítulo 11, tá? Para quem está chegando já. Página 28, Química 1. Por que eu resolvi? Eu ia fazer Química 2, mas aí eu resolvi terminar logo esse livro de Química 1, porque aí na próxima aula, que é amanhã ou sexta, não me recordo, a gente faz Química 2 na aula de laboratório, que, na verdade, eu não sei nem se eu vou usar a aula de laboratório ali para dar explicação do conteúdo. Eu não sei se vocês viram no Tarefas de Casa, lá no Alunos Book, tem uma atividade de laboratório que eu passei para vocês, tá? Não é uma atividade de química, né, da disciplina de química. Ela envolve química, evidentemente, mas é uma atividade prática, tá? Leiam, eu enviei um roteiro, tá lá no arquivo em anexo. São 2 aulas que tem lá, tá? Lembrem de fazer sempre o seguinte: entrar no Alunos Book. Se for tarefa de casa, cumprir a tarefa dentro do prazo estabelecido, porque vocês vão poder encontrar lá 2 tipos de aula: aula e tarefa de casa. Normalmente, igual eu fiz, a tarefa de casa vai vir com um prazo estabelecido. Então, depois que aquele prazo venceu, você não consegue mais acessar a tarefa e marcar lá como concluída. Aquelas que são aula, a gente está dando aí o prazo até de tipo 31/12, né? Porque é aula, só aula teórica mesmo. Então, vocês sempre recordem de todo dia, em todas as aulas que vocês têm, passem lá no Alunos Book, verifique qual as aulas, se tem tarefas de casa, tá? Porque tem essa diferença que eu falei. E lembrem de marcar como concluída a tarefa, tá? Você marca como concluída, porque aí você vai ter a tarefa concluída. Tem uma lá de laboratório, então eu aconselho vocês irem lá hoje. Ela foi publicada, eu fiz ontem, mas ela aparece para vocês hoje, né? Eu agendei ela para aparecer hoje. Já apareceu, na verdade. Baixem o roteiro, leiam o roteiro. Amanhã eu vou explicar uma parte de como que vocês vão fazer a simulação e vou tentar, ao mesmo tempo, fazer a aula de Química 2. Mas a ideia amanhã é fazer com que vocês aprendam a usar o simuladorzinho lá que a gente vai usar para poder fazer as aulas. Tá? Então, vamos lá. Pessoal, livro página 28. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Tá? A gente vai começar agora, como eu falei, uma série de estudos referentes às funções orgânicas. Então, todas as funções, como eu falei anteriormente, a gente vai estudar. O livro, ele divide, né? A gente vai estudar, então, as funções, primeiro, oxigenadas, então, todas aquelas funções, independente da quantidade de átomos de oxigênio que aparecem. Eu não entendi ainda aqui se ele divide por propriedades ou por número de átomos de hidrogênio, mas isso não vem ao caso, porque é só coisa minha mesmo. Para vocês não vai fazer tanto efeito assim. Eu só não entendi ainda assim como que ele dividiu, por que ele colocou tais grupos. Entendo, mas alguns não fazem sentido. Mas, assim, para vocês a gente vai dividir o nosso estudo em 2. Tá, vamos colocar
3 grupos. As funções oxigenadas, que vão envolver o capítulo 11, o capítulo 12, se não me engano, e o 13, que são muitas as funções oxigenadas, ou seja, aquelas que apresentam oxigênio na sua estrutura. As funções nitrogenadas, aquelas que têm um ou mais de um átomo de nitrogênio na sua estrutura. As sulfuradas, que são aquelas que têm um ou mais átomos de enxofre. E um caso de compostos que a gente chama de organometálicos, que são aqueles compostos orgânicos, mas que carregam em si átomos metálicos, tá? Como os compostos de Grignard. Então a gente vai ver uma série de características, e eu já falei quais. O capítulo 11, ele vai trabalhar com a gente com essas 4 funções: álcoois, fenóis, éteres e cetonas. Então, galera, o que é importante sempre dentro da questão das funções orgânicas? Aqueles 3 pontos. Você primeiro precisa reconhecer. Então, vamos lá. Primeiro a gente passa pelo reconhecimento. Começando pelo álcool, né? A gente já viu, ou a gente já tem uma noção do que vem a ser essa substância. Ele traz até uma imagem aqui que mostra, né, um carro sendo abastecido provavelmente com etanol, tá? Ou então o álcool, ele é uma substância química que é muito comum no nosso dia a dia, a gente usa para, né, ele faz parte, na verdade, da história das sociedades humanas, né? Se você pega e analisa todo o contexto histórico, desde contextos bíblicos mesmo, até contextos históricos de outros momentos, você percebe que a utilização do álcool, da substância química classificada como álcool, ela é presente. Seja na utilização de bebidas, né, na fabricação de bebidas alcoólicas, seja em aplicações, por exemplo, como antisséptico, como a gente está passando agora, né, o álcool 70, seja para fonte de energia, propriamente dito, como álcool combustível, enfim. Então, os álcoois, eles são uma classe de substâncias químicas. É uma classe. Tudo isso que eu falei, né, de importância econômica, social, importância energética, ela está atrelada a um tipo de álcool especificamente. Tem mais, mas esse em especial, ele, né, é o carro-chefe. Toda vez que a gente fala de álcool, a gente lembra do etanol, tá? Mas não existe apenas o etanol, tá? Existe uma série de outros compostos químicos que também fazem parte deste grupo classificado como álcoois. E aí o que a gente precisa saber? Tá, se existe uma série de substâncias, quais são as características, ou seja, como que eu olho para estas substâncias e consigo reconhecer nelas se ela é um álcool ou não. Então, a gente vem para essa parte do livro que é a definição. Álcoois são compostos orgânicos que apresentam uma ou mais hidroxilas. Presta bastante atenção que tem a hidroxila, ela faz parte de algumas funções. Ela faz parte dos fenóis, ela faz parte também dos enóis, tá? Que são um tipo de álcool aí. Só que tanto o fenol quanto o enol, que eu vou falar também, eles se diferenciam deste grupo dos álcoois que eu estou falando aqui agora, por esse fator que está aqui, ó. Para que uma substância química seja classificada como um álcool, é preciso que ela apresente uma ou mais hidroxilas, pode ser várias, tá? Ligadas a átomos de carbono que sejam do tipo saturado. O que isso significa? Que todas as ligações daquele carbono são do tipo simples, né? Ligações sigmas simples. Então, o reconhecimento ele passa por essa característica. Você olha a molécula do composto, vou pegar aqui o meu programinha, você olha a molécula do composto, né? Tem uma cadeia carbônica. Se você observa apenas a presença de
de ligações simples, então veja, todos os carbonos estão fazendo ligações simples. Se eu acrescento, sei lá, que seja aqui um grupo OH, olha só, a hidroxila presente nessa estrutura ligada a um carbono saturado, ela classifica essa molécula como um álcool. Então é importante que você reconheça. O reconhecimento parte do momento que você analisa a molécula, a escrita molecular, tá? Cuidado, porque eu vou até brincar com vocês em listas de atividades que a gente vai fazer. Cuidado, que é muito difícil a gente visualizar a questão das fórmulas, porque nem sempre os exercícios trazem fórmulas estruturais, né, em linhas, como essa daqui que eu estou exibindo para você. Se aparecem estruturas desse tipo aqui, fica muito fácil você localizar as funções. Basta você identificar os grupos funcionais, né? Ok. Agora, existe aquela escrita chamada de escrita molecular. Aí você tem que tomar um cuidado. Por quê? Quando eu mostro para você uma escrita molecular, você não consegue, olhando para a fórmula molecular, me dizer, assim, não consegue com facilidade, tá? É claro que depois com as percepções você vai avançando e vai conseguindo observar isso com mais precisão. No caso das fórmulas moleculares, elas apresentam uma dificuldade, por quê? Porque a fórmula molecular, ela agrupa todos os átomos de carbono, todos os átomos de hidrogênio, oxigênio que existem na molécula. Então, para você saber, a partir de uma fórmula molecular, tá? Fórmulas moleculares, por exemplo, se eu pegar a fórmula, isso daqui é uma fórmula molecular, ó, CH4. Veja, eu não estou mostrando. É claro que é uma fórmula simples, mas essa é o tipo de escrita de fórmula molecular. Você mostra somente os átomos e as quantidades dos átomos, sem dizer como eles estão ligados. Aí é que mora o perigo. Se você não tem noção de ligações, como são feitas as ligações, né, como são estabelecidas as ligações entre os átomos, quem se liga a quem, que o átomo de carbono faz 4 ligações químicas, etc, etc, etc. Tudo que a gente aprendeu, ligações químicas, tudo que a gente aprendeu no início sobre química orgânica, se você não tem essa consciência, você acaba tendo um pouco mais de dificuldade para enxergar que ali tem um álcool. E como o próprio exercício diz, eu posso ter uma ou mais de umas hidroxilas. Podem estar ligados no mesmo carbono, podem estar ligados em carbonos distintos, tá? E o número de hidroxilas presente na minha molécula nos faz aí, e também a forma e, né, como elas estão ligadas, nos faz ou nos traz a classificação dos átomos. Tá? É muito engraçado porque a maioria dos livros de química, eles sempre trazem as estruturas, as fórmulas estruturais planas, que são essa que aparece aqui na nossa tela, ó, exibindo todos os átomos, as ligações entre os átomos, né? Então, a maioria dos livros tratam esse tipo, aqui ele já muda, mas eles usam com constância e nos exercícios ou em outras escritas. Por isso que é importante você saber isso. Saber isso o quê? As escritas químicas. Então, de acordo com o número de hidroxilas que existe em um álcool, eu posso classificar ele de várias formas. De acordo com o número e de acordo também com a forma com que essa hidroxila está ou com que essas hidroxilas estão ligadas aí aos átomos. Então, veja bem, monoálcool, diálcool e poliálcool. É bem simples de você enxergar. Isso que está na nossa tela aqui agora é um monoálcool. Por que que ele é um monoálcool? Porque só tem um grupo OH em toda a cadeia carbônica. Se eu adicionar mais um grupo OH à minha estrutura, eu tenho agora um diálcool. Simples. A partir de 2, se eu tiver 3, 4 grupos OHs ou mais, né, a gente tem um poliálcool. Então, monoálcool, um grupo hidroxila ligado a toda a extensão da cadeia carbônica. Diálcool, 2 grupos OH, e daí para cima você pode classificar como poliálcool, tá? Então, monoálcool, diálcool e poliálcool, eles são classificações que consideram aí o número de hidroxilas. Agora, você tem que pensar
que numa cadeia carbônica, nós temos também átomos de carbono primários, lembram? Secundário, terciário, quaternário. Quaternário não vai ter como. E até o terciário aqui no caso da classificação dos álcools. Mas a gente tem essa classificação para os átomos de carbono. Primário, secundário, terciário, né? E assim sucessivamente. Então, um álcool é primário? Bom, é muito óbvio de você fazer a ligação entre uma coisa e outra. Um álcool ele é primário quando, evidentemente, a hidroxila está ligada a um carbono primário, como esse aqui. Esse carbono é um átomo de carbono primário. Por quê? Porque só tem mais um outro carbono ligado diretamente a ele. Quando o grupo OH, hidroxila, se encontra ligado a um carbono primário, a gente tem um álcool primário. Caso a hidroxila se encontre ligada a um carbono secundário, como esse aqui, ó, por que ele é secundário? Porque esse carbono aqui que eu estou marcando, ele está ligado a esse carbono aqui, ó, diretamente ligado a esse, e a esse outro carbono aqui, ó, diretamente. Então, ele é um átomo de carbono secundário, logo, nós vamos ter aí um álcool também secundário. Agora, se na cadeia carbônica a gente tem um carbono terciário, como esse aqui que eu criei agora, ó, por que ele é terciário? Porque ele está ligado a 3 diretamente, isso são ligações diretas, ó. Esse carbono aqui está ligado diretamente a esse outro átomo, diretamente a esse outro átomo, diretamente a esse outro átomo. Então, se nós temos um grupo OH aqui, a gente tem um álcool terciário. Então, é muito fácil você identificar. Ó. Álcool primário, o grupo OH está ligado nos carbonos da extremidade. Em alguma extremidade. Carbonos primários. Álcool secundário, em carbono secundário. Álcool terciário em um carbono terciário. Tá? Muito fácil a classificação dos álcoois. Primeiro você leva em conta a posição, né, a quantidade de hidroxilas e depois você leva em conta a posição, se ela está no carbono primário, no carbono secundário, no carbono terciário e assim sucessivamente. Bom, ok, fácil. Tudo bem? A parte do reconhecer e da classificação, tranquilo. Nomenclaturas. Nomenclaturas de funções orgânicas. O primeiro ponto da nomenclatura das funções orgânicas é você entender que toda vez que você tem funções orgânicas, né, que a molécula não é apenas um hidrocarboneto, mas ela é uma função diferente dos hidrocarbonetos, você tem que entender que você precisa, toda vez que existem funções, você precisa numerar a cadeia carbônica, independente se ela é ramificada ou não, tá? Então, ó, no caso de compostos orgânicos, que a gente está estudando a partir de agora, então todas as funções que a gente estuda, todas as funções, quando a gente for nomear os compostos, elas requerem, independente dela, que você numere a cadeia carbônica, ou seja, dê números. Essa numeração tem uma prioridade. Lembra que a gente tinha as prioridades anteriormente? Tinha a prioridade da ligação, a prioridade das ramificações. Agora, você sempre vai iniciar a numeração, independente se a cadeia carbônica é aberta, fechada, normal, ramificada, ela sempre tem que ser numerada. E essa numeração ela sempre ocorre da extremidade ou do carbono mais próximo ao grupo funcional. Tá? Então, a gente já sabe essa regra de prioridade. Prioridade número 1, ou seja, o carbono ou os carbonos que tem que ficar com os menores números possíveis. Aqueles que têm o grupo funcional. Eles são preferenciais. É a primeira prioridade. Segunda prioridade, ligações, simples, duplas e triplas. Terceira prioridade são as ramificações. Tá? Então, toda vez que a gente for nomear as cadeias carbônicas com alguma função orgânica, você deve sempre levar em consideração que você vai numerar sempre a cadeia, e essa numeração ela sempre vai iniciar
daqueles átomos de carbono ou da extremidade da cadeia carbônica que se torna ou que esteja mais próxima ao grupo funcional, seguido da insaturação, seguido da ramificação. E aí, como é que eu nomeio? Cara, a única coisa que vai mudar é o sufixo. Lembra que todos os nomes que a gente tinha anteriormente, o sufixo, né, que a gente dava era propano, butano, 1,2, 3, 4, trimetil, hexano, sei lá, qualquer tipo de nome. A gente dava com o final da palavra o. Ou seja, a gente estava dando nome apenas a substâncias classificadas como os hidrocarbonetos. Por isso que todos os nomes que a gente dava, o sufixo era o. Uma outra alteração que acontece quando a gente dá o nome para as funções é o sufixo, tá? Grande parte das funções que a gente vai dar o nome aqui apresentam sufixos. O sufixo é uma parte do nome do composto que te fornece qual a função orgânica que está presente ali naquele composto. Então, para o álcool ou para os álcoois de uma maneira geral, o sufixo que o representa é o ol, ou seja, todos os nomes que eu for dar para os meus álcoois, eu tenho que terminar esse nome com ol. Como? Prefixo, infixo, sufixo. Lembrando das ramificações, das insaturações, todas aquelas regras que a gente aprendeu, a gente reaplica aqui, alterando apenas a prioridade na numeração, claro, e algumas outras regrinhas que vão aparecendo em outras funções, mas principalmente alterando a prioridade da numeração e o sufixo. Veja, vamos dar nome então aos bacaninhas. Vou pegar uma cadeia carbônica menorzinha aqui. Ô, caçamba, desculpa. Vou fazer uma cadeia carbônica com 3, 4. Olha só, aqui a gente tem um hidrocarboneto. Se nós adicionarmos um OH nesse primeiro carbono, a gente tem aqui, ó, um álcool primário, né? Um monoálcool primário. Beleza. Quando eu for dar nome a este, a este ser, o que eu vou fazer? Eu tenho que numerar a cadeia carbônica porque tem um grupo funcional. Como que eu numero essa cadeia carbônica? Partindo sempre da extremidade, né, que é aqui, no caso, isso é uma extremidade, isso é outra extremidade. Então, partindo sempre da extremidade mais próxima ao grupo funcional. Se esse carbono aqui, ó, está ligado diretamente ao grupo funcional, eu tenho, então, o número 1 nele. Aí eu sigo a sequência, número 2, número 3, número 4, tá? Lembrando sempre daquelas regras. Quando eu for dar o nome, ó, quando eu for dar o nome, esse número aqui, ele tem que indicar onde está o grupo funcional. Então, ficaria assim, ó, quantos carbonos tem na minha cadeia? 4. Então, começo sempre pelo prefixo, né? Não tem ramificação, não tem insaturação, é bem simples a molécula, but. Todas as ligações são simples, an. Como agora a gente tem uma hidroxila no carbono 1, então esse é o butan. No carbono número 1, nós temos uma hidroxila, um álcool. Então esse é o butan, um ol. Alguns autores, né, isso já vem caindo em desuso porque o PAC está preferindo essa última regra que eu botei aqui. Mas é possível que vocês achem em livros mais antigos a seguinte escrita, pessoal. Um butanol. Tá? Não está aparecendo mais nos livros mais modernos, mas pode ser que em alguns materiais mais antigos vocês encontrem isso. É a mesma ideia, tá? Só que aqui, essa nomenclatura, ela está caindo em desuso porque ela torna um pouco, digamos assim, fica um pouco mais difícil você localizar a posição do grupo funcional se você não tem a noção direta aí de posições, de ligações e etc. Também é possível que vocês encontrem em alguns livros também mais antigos somente isso daqui, ó, butanol. Por quê? Porque normalmente, antigamente, em regras mais antigas,
Quando o grupo funcional estava no primeiro átomo de carbono, né, no primeiro carbono da numeração da cadeia, no primeiro mesmo, como está acontecendo aqui, ficava opcional eu ter ou não o número 1 presente aqui na escrita da molécula. Então é possível que vocês encontrem também em livros mais antigos. Mas a escrita oficial tem que ser assim, ó. Eu tenho que indicar a posição do grupo funcional antes de escrever o sufixo que o representa. Beleza? Aí, as regras continuam. Por exemplo, se nós tivermos aqui... Se eu tivesse aqui mais um grupo OH... Mais um grupo OH, nesse carbono aqui, ó, nós teríamos agora um diálcool, tá? Ele é um álcool misto, né? No caso que tem, né, não é primário nem secundário, ele tem os dois ao mesmo tempo, tá? Então, como que eu faço a nomenclatura para diálcois, poliálcois e assim sucessivamente? Da mesma maneira, só tem uma diferença. Ó, vou numerar a partir do carbono mais próximo ao primeiro grupo funcional, né? 4 ainda. Então, quando eu for dar o nome, presta bastante atenção. Ó. Quando tiver 2 ou mais grupos funcionais, independente deles, tá? But, an, não mudou a quantidade de carbono, não mudou o tipo de ligação que existe entre os carbonos. Agora tem uma diferença. Nós temos 2 grupos hidroxilas. 2. Eles estão aonde? Um está no carbono 1 e o outro está no carbono 2. Então, butan, hífen 1,2 ol, não. Muita atenção, diol. Se tivesse 3, eu colocaria que a posição que se encontra a terceira, sei lá, triol e assim sucessivamente. Tá? Mas no caso aqui a gente vai ver muito os dióis, na maioria dos casos. Beleza, até aqui são as regras simples. Antes era igual do hidrocarboneto, é tipo dimetil, esses negócios, né? Sim, é a mesma ideia, só que aqui você faz o di para o sufixo. É a mesma coisa. Aí acho que é mais fácil, porque só tem o ol, né? Não, eu particularmente acho tudo muito muito simples. Não, então, porque no não sei o que carboneto falar. tem metil, isopropil, isobutil, tem tudo isso. Aí só o ol. É mais fácil. Não, mas aí você está confundindo. Mas aqui vai aparecer ainda isso. Ah, então é isso que eu tô perguntando, se é isso aí. Não, aqui ainda a gente está usando álcoois não ramificados. Isso daí que você está falando, metil, isopropil, isobutil, são álcoois ramificados. Vamos ver isso agora? Eles vão existir também, Camille, tá? Então a gente vai continuar mantendo tudo aquilo que a gente já viu. Só vai ter essas alterações que eu estou fazendo aqui. A forma de numerar a cadeia e o sufixo, porque depende da função. Então perceba aqui, ó, quer ver? Deixa eu... Sai. Aqui, deixa eu tirar esse grupo OH. Vou colocar... Isso tudo era a cadeia principal, né? É porque não tem ramificação. Agora vai ter. E vai ter ainda uma dupla ligação aqui. A gente já sabe que isso é um álcool. A gente já sabe que essa cadeia é ramificada. Pronto, já vi isso. Automaticamente eu tenho que pegar todas aquelas regras de nomenclatura para cadeias ramificadas e aplicar agora para o álcool. Lembrando das modificações. Prioridade é o grupo funcional, seguido, prioridade do grupo funcional, mudança no sufixo. Qual é a regra para hidrocarbonetos ramificados? Se é ramificado, eu sei que eu tenho que localizar em todo composto ramificado, eu tenho que localizar a chamada cadeia principal. Aí tem as regras para localizar a cadeia principal. Olha quantas regras. Olha a infinidade. Por isso que a química orgânica é o carro-chefe dentro do Enem. Olha, eu não preciso desenhar moléculas para você.
Eu só te dou o nome delas. Aí é contigo. Só te dou o nome. Aí você tem que lembrar das regras, você tem que lembrar das funções. Nossa, mas é tanta coisa. Eu sei que é. Por isso que eu falo, pratique sempre. Faz exercício sempre. Faz, tem que fazer. Como que eu aprendi isso? Fazendo exercício. Não tem jeito. Eu fazia atividade, ainda faço atividade. Está até aqui meu livro. Eu ainda faço atividades. Então, quer dizer, só fica na minha cabeça quando o meu cérebro enxerga o negócio lá. Então, você tem que fazer. Lembrando, voltando aqui então, localizo a cadeia principal. Eu já sei que a cadeia principal é aquela que tem a maior sequência de átomos de carbono. Quando aparece insaturação, a cadeia principal tem que conter tanto a insaturação quanto o grupo funcional, tem que conter os dois. Em alguns poucos casos, tá, pessoal, existe uma ramificação com dupla ligação, mas são pouquíssimos, raros os casos. Eu vou mostrar para vocês depois como ela aparece, tá? E aí, nesse caso aqui, que não tem esse caso que eu acabei de dizer anteriormente, nós temos uma cadeia carbônica ramificada, tem uma dupla ligação, é um álcool, então eu tenho que localizar a cadeia principal, lembrando que a minha cadeia principal é a maior sequência de átomos de carbono ligados uns aos outros, e ela deve conter o grupo funcional e conter todas as insaturações. Todas. Então, aqui fica fácil saber que a minha cadeia principal é essa aqui, ó. Porque tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5. Ela contém a dupla e contém o grupo funcional. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, por que você começou a numerar aqui? Porque o grupo funcional tem prioridade na numeração da cadeia. Aí a gente faz aquele velho esquema. Como que eu nomeio cadeias ramificadas? Oi? Ele tem prioridade acima também das insaturações, né? Sim, o grupo funcional é o primeiro das prioridades. Depois é a insaturação, depois é a ramificação. O que a regra quer dizer com isso? Ela quer dizer, olha só, você sempre quando você for numerar, preferencialmente sempre tente deixar tanto os grupos funcionais quanto as insaturações e, se possível, as ramificações, em último caso, nos menores valores possíveis. Quanto menor for, mais correta está a sua numeração e, portanto, a sua nomenclatura. Tá bom? Então, por isso que ela tem prioridade. Na verdade, o grupo funcional ele tem prioridade aqui porque é ele que vai determinar as propriedades físicas e químicas do composto, entendeu? Então, por isso que ele ganha propriedades. As insaturações também, elas fazem parte desse contexto de propriedades químicas e físicas. Só que o grupo funcional, ele recai de uma forma muito mais intensa sobre essas propriedades. Por exemplo, no caso do álcool, a gente vai ver que ele tem, dependendo do álcool, ele tem uma certa solubilidade em água, né? Então, isso significa que é a dupla ligação que dá essa possibilidade? Não, é o grupo hidroxila que está ali, pelas ligações de hidrogênio, etc, etc. Então, tem essas as razões de ser prioritário, né, dentro da nomenclatura. Vamos lá, então. Como a cadeia carbônica ela é ramificada, ela tem saturação, tem grupo funcional, eu sempre tenho que lembrar que quando ela é ramificada, quando eu vou construir o nome, o primeiro nome que aparece na minha construção é o nome e a posição e o nome da insaturação, ou da insaturação, da ramificação. Então você tem, ó, nesse carbono aqui, que é o carbono de número 3, tem uma ramificação nele. Essa ramificação é constituída por um único átomo de carbono. Então, quando eu for começar a dar o nome, eu começo pela ramificação. 3-metil. Ou seja, no carbono número 3, eu tenho uma ramificação que tem um átomo de carbono só. Metil. Beleza. Aí, depois, eu parto. Tem mais alguma ramificação? Não tem. Ok? Não tem ramificações. Então, vou para a cadeia principal. Quantos átomos de carbono tem na minha cadeia principal? Ah, são 5. Então, pente. Opa. Pente.
No carbono número 3, dos 5 carbonos, no carbono número 3 desses 5, eu tenho uma dupla ligação. Aqui, ela aqui, ó. Lembra? A regra diz sempre os menores valores, né, de números de carbono. Então, é o 3-metil pente, porque tem 5 carbonos. No carbono 3 desses 5, tem uma dupla ligação. E aí você pode colocar pente 1. Olha que bonito. Oh, deixa eu até diminuir aqui, vai ficar tudo bonitinho. Então, é o 3-metil, pente 3-en, 1-ol. Ou você pode topar também, lembra como eu falei, alguns autores suprimem o O e ficaria pentenol, 3-pentenol apenas. Né? 3-metil, pente 3-enol. Beleza? Tá? A regra pede para colocar o 1, mas tem autores que suprimem porque está no primeiro carbono. Perguntas? Nossa, eu só falei dos álcoois. Eu pensei que eu ia conseguir falar de tantas as funções todas. Só falei dos álcoois. Então, pessoal, ó. Pode diminuir um pouquinho? Diminuir o quê? A tela? Lá onde tá? É, a tela. Pronto. Não, isso aí. Isso aqui. Claro que essa é apenas uma das regras. Nada. É apenas uma das regras, tá bom, pessoal? Existe a nomenclatura oficial. Deem uma olhada nesses exemplos, tá bom? Deem uma olhada em todos os exemplos, eles obedecem às regras anteriores. E tem as nomenclaturas usuais, não oficiais. Tipo, são importantes de você conhecer. No caso da nomenclatura usual para álcoois, é possível que você encontre nomes da substância mesmo, ou nos próprios exercícios, assim, álcool metílico, isopropílico, butílico, pentílico, tá? Então, veja bem, como que se dá essa nomenclatura usual? Se ela é usual, quer dizer que ela não é oficial pela IUPAC. Logo, quando o exercício te pedir assim, dê a nomenclatura oficial, ele quer que você nomeie dessa forma aqui, obedecendo todas aquelas regras. Agora, se for uma nomenclatura usual ou outro tipo de nomenclatura, como no caso aqui de Kolbe, que é muito mais específico, você tem que ficar atento porque varia um pouquinho as regras. Olha só. Na nomenclatura usual, essa é a regra. Ó. Você vai começar o nome do álcool com a palavra álcool, seguido do grupo substituinte. O que é o grupo substituinte aqui? Ó, grupo orgânico substituinte. É tudo aquilo que está ligado ao meu OH. Então, perceba, olha só. Aqui no primeiro exemplo, a gente tem... Deixa eu pegar anotei. Aqui você tem um grupo OH. Então, na nomenclatura usual, é como se eu considerasse o grupo OH como sendo a cadeia principal, mas você tem que ficar atento ao que o exercício pede. Se ele está pedindo a usual, a de Kolbe ou qualquer outra coisa, tá? Normalmente são as oficiais. Então, se for a usual, o grupo OH, ele é a cadeia principal, tá? É claro que nesse tipo de caso de nomenclatura aqui, álcoois muito complexos, com ramificações, muitos grupos hidroxilas, eles não se encaixam tão bem. Então, a gente acaba sempre preferindo a nomenclatura oficial. Tá? No caso de álcoois mais simples, como o isopropílico, etílico, benzílico, que são comuns, tá? É importante que você saiba o seguinte, quando ele fala metílico, significa o seguinte, significa que ligado ao OH existe uma cadeia carbônica constituída por um único átomo de carbono. Então, a nomenclatura ficaria álcool, álcool. Por que álcool? Álcool. O que está ligado a esse álcool? Um grupo CH, CH4, CH3 no caso aqui, um grupo. Então, é o álcool, que tem a ver com a hidroxila, met, porque tem um carbono, e ílico, porque é o prefixo, né? Metílico,
que é o prefixo não, perdão, o sufixo que complementa o nome. Aqui a mesma coisa, ó. Álcool, isso é um isopropil. Aí, por que que é um isopropil? Porque a ligação está sendo feita no carbono secundário da cadeia carbônica aí de 3, né? No carbono do meio dos 3. Então, isso é um isopropil. Isso é um álcool. Então, na nomenclatura usual, álcool isopropílico. Isso é um etil. Isso é um álcool. Então, álcool etílico. Isso é um benzil, né? Na verdade é um toluil, mas, né, como é ramificação, é benzil. Aqui é um álcool. Álcool benzílico. Entenderam como que funciona a nomenclatura usual? Vai aparecer muito, tá, pessoal, disso durante as aulas de funções. Tá? Agora eu entendi a nomenclatura porque, tipo, foi considerado o grupo OH. A Como cadeia principal. Porque eu Isso. fiquei, gente, mas como assim? Onde eles estão achando isopropil aí? É porque foi o que eu falei até no início, ó, na nomenclatura usual, o grupo OH, ele é considerado a cadeia principal, né? Não é uma cadeia, mas é como se a gente enxergasse essa dinâmica. A cadeia principal é o OH, tudo que está ligado a ele são as, digamos, ramificações dessa cadeia. Então você tem isopropil, não é uma cadeia efetivamente, tá? Cadeia é cadeia carbônica. Eu só falo isso para que vocês consigam interligar as coisas. Então, tudo que está ligado ao grupo OH torna-se, digamos, um grupo substituinte, tá? Aí você trabalha... que grupo é esse? É um etil. Então, se o etil está ligado ao OH, é o álcool etílico, tá? E assim sucessivamente. É mais comum para álcoois simples. Álcoois ramificados, tá? Eles vão utilizar normalmente a oficial ou a de Kolbe, mas a de Kolbe é muito incomum. O que é muito incomum. Por quê? Porque a de Kolbe, perceba, olha como que ela é, porque é uma regra, gente. Se você conhece a estrutura da regra, tudo fica fácil para você depois. Perceba o nome e perceba as marcações que ele faz na molécula. Olha lá. Então, vou pegar o primeiro exemplo ali que seja. Perceba que na nomenclatura usual, só que agora a nomenclatura de Kolbe, isso é muito específico, tá? Mesmo. Só se o exercício pedir, mas é quase improvável que você tope, por exemplo, uma prova de Enem pedindo isso aqui. Mas é possível, tá? Mas é mais improvável. Enfim, é aquela possibilidade mínima, mas existe. Então, veja bem. Se você tem aqui a nomenclatura usual de Kolbe, o que ela faz? O que ela tem em consideração? Ela considera que o carbono ligado ao grupo OH, ela chama o carbono ligado ao grupo OH de carbinol. Então, você olha para uma cadeia principal, para uma cadeia carbônica. É um álcool. Segundo a nomenclatura de Kolbe, não é a oficial, o carbono que tem a hidroxila, que está ligado à hidroxila, o carbono que está ligado à hidroxila, esse grupo todo, é chamado de carbinol. Tudo que está ligado ao carbinol são considerados ramificações. Lembra que anteriormente a gente estava pensando assim, o grupo principal é o OH. Lembra? Agora, a cadeia principal seria o COH. Esse grupo aqui só. Então, ele é chamado de carbinol. Tudo que está ligado ao carbinol são ramificações. Então, aí você colocar assim. Quais são as ramificações que estão ligadas ao carbinol aqui? É o CH2CH3, que é um etil. É esse daqui, o CH3CH3, que é um isopropil. A ligação, perceba, são 3 carbonos, e a ligação desses 3 na cadeia carbônica está sendo feita pelo carbono que está... Carbono secundário. Aí seria o grupo funcional, no caso? Oi? No caso é o carbinol, que seria o grupo funcional. O grupo funcional não, o grupo... Como é que fala? A cadeia principal.
Isso, seria, você pensa como se, né? Não é. Pensa como se fosse, entendeu? Que aí funciona. Não, mas não é. Na prática não é, tá? Não é. Então vamos lá. Ó. Tudo que está ligado ao carbinol são ramificações. Então isso é um isopropil, porque são 3 carbonos. A ligação desses 3 átomos de carbono está sendo feita pelo carbono ó, que está no meio, por isso iso, ou carbono secundário, para ser mais técnico, tá? Etil e um fenil. Você organiza o nome das ramificações em ordem alfabética. Então, esse álcool aqui, na nomenclatura usual de Kolbe, ficaria etil, fenil, isopropil, ó, em ordem alfabética, carbinol. É a mais fácil, eu acho, de todas. Né? Você localiza ali o carbinol e tudo que está ligado a ele se torna uma ramificação, tá bom? Então, aqui é a mesma coisa, ó. C ligado ao OH é o carbinol, tudo que está ligado ao carbinol são ramificações. Aqui tem um etil, aqui tem um metil. Então, é etil, metil, em ordem alfabética, na hora de escrever o nome, carbinol. Usual. Usual quer dizer que não é, né, evidentemente, utilizada pela IUPAC aí nas suas regras. Beleza? E aqui, pessoal, propriedades. Então, sempre vai passar por esses pontos. Propriedades, nomenclatura e reconhecimento. Ponto de fusão e ebulição, ó, importante lembrar das interações intermoleculares. Então, álcoois tem grupo OH, mas lembre-se que o grupo OH está ligado a uma cadeia carbônica. O grupo OH, ele garante ligações de hidrogênio. Então, nesse caso, quando eu comparo eles a outros compostos, normalmente os álcoois possuem pontos de fusão e ebulição elevados quando comparados, por exemplo, a hidrocarbonetos de mesma quantidade de átomos de carbono na cadeia. Tá? Então, por exemplo, se eu comparo o etanol, que tem 2 carbonos, que é um álcool, com o etano, que também tem 2 carbonos, e é um hidrocarboneto, eu percebo que o ponto de ebulição do etanol, ele é maior, no caso é mais elevado. Por quê? Por conta do grupo OH. O grupo OH permite interações de hidrogênio e isso faz com que as moléculas tenham que receber muito mais energia para sair da fase líquida, né, ou da sua fase de agregação natural e passar para outra tipo fase de agregação. No caso disso que eu estou falando, de fase de agregação, depende, tá? Álcoois, eles podem ser líquidos ou sólidos. Eles não são gasosos, tá? Então, veja bem, ó. Os álcoois até 12 carbonos, monoálcoois até 12 carbonos, são líquidos. E os maiores são sólidos. Já os poliálcoois, aí entra de álcool e assim sucessivamente, até 5 são líquidos, de 5 para cima são sólidos. Aí você tem que pensar em 2 coisas. Poliálcoois têm muitas interações, né? Muitos grupos hidroxilas, então as interações são mais fortes. E o número de carbono, o aumento do volume molecular. Quanto maior o volume molecular, tende-se a ser mais sólido. Lembra dos hidrocarbonetos? Cadeias carbônicas pequenas normalmente eram gasosos. Quando a cadeia carbônica ia crescendo, esses hidrocarbonetos iam se apresentando nas outras fases, líquida e sólida. Logo, os álcoois também vão ter os mesmos comportamentos. Você tem o grupo OH, cadeias carbônicas pequenas são líquidos a temperatura ambiente. Quando eu aumento o número de átomos da minha cadeia, seja de oxigênio, seja do carbono também, você tem aí a solidificação, eles vão se tornando mais sólidos, né? Muito mais átomos, muito mais volume atômico, muito mais massa, e assim sucessivamente. Lembre-se sempre de pensar que o grupo OH, ele garante interações de hidrogênio. Então, quanto maior é o número de grupos, maior é a tendência de se formar essas ligações. Por isso que você tem que ficar atento. Um monoálcool, sei lá, com
3 átomos de carbono e um poliálcool com 3 átomos de carbono também, eles vão ter certas diferenças entre os seus pontos de ebulição. Por quê? Porque o poliálcool ele tem muito mais grupo hidroxila do que o monoálcool. Então, há esses nuances aí que aparecem na observação das propriedades. Você tem que fazer essas... Você tem não, né? É preciso que você consiga fazer essas ligações para que você entenda o comportamento dessas substâncias. Densidade. São menores que a água, normalmente, tá? Com exceção dos poliálcoois, ou seja... com exceção dos poliálcoois, ou seja, maior número de grupos, né, maior volume atômico, a molécula se torna mais pesada, obviamente, que aí ela tende a ser mais densa que a água. Lembrando que ponto de fusão, densidade, são coisas que você compara. É mais denso ou tem um maior e um menor ponto de fusão em relação a o quê? Porque eu não posso simplesmente chegar aqui para você e falar assim, o álcool é mais denso. Mais denso que quem? Ele pode ser mais denso que a água, dependendo do álcool. Mas ele é menos denso que uma barra de ferro, que o ferro. Então, cuidado com o ponto de fusão e ponto de densidade, né? As propriedades físicas. Comparado a quem? Ao que? Quais as condições? Tá? Isso é importante. Solubilidade. O grupo hidroxila faz com que, de uma maneira geral, eles tendem a ser solúveis em água, com exceções. A última frase ali. Para finalizar, quanto maior a cadeia carbônica, mais prevalece o caráter apolar. Ou seja, quanto maior é o número de átomos de carbono da minha cadeia, mesmo que haja grupo hidroxilas ali, a interação com a água é muito baixa, porque o número de carbonos é muito grande. Então, a cadeia carbônicas extensas tornam álcoois, mesmo que com grupos hidroxilas, menos solúveis. Então, se eu comparo um álcool com a cadeia de 10 carbonos com um álcool com uma cadeia de 1 carbono, o que tem 1 carbono ele se torna mais solúvel justamente pela quantidade de átomos da cadeia. As aplicações eu já falei no início, tá? Indústria, social, né? Cultural, melhor dizendo, energético e assim sucessivamente. Tá? A gente usa no nosso dia a dia o álcool 70 e é isso. Pessoal, acho que eu tentei tentar falar um pouco da aula, eu tentei, né, até pegar esse capítulo, mas não deu. Tudo bem? Quem entendeu, quem está tranquilo, está liberado. Quem tiver alguma pergunta, fico mais uns 2 minutinhos para encerrar. Tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que quer falar? Amanhã a gente conclui. Eu tinha um outro projeto, mas amanhã a gente conclui esse capítulo. Não? O pessoal, quando dá o horário da aula, eles vazam mesmo, né? É muito bacana. Bom, já falei. Não sou eu. Então, beleza? Tranquilo? Show, então. Todo mundo dispensado aí. Obrigado pela participação e até amanhã. Lembrem de passar no Tarefas Online, hein? Tchau.